pragas, fogo e enxofre. A Bíblia está repleta de punições fabulosas infligidas por um Deus vingativo. Essas lendas de morte e destruição podem não estar apenas no passado da humanidade, mas também no seu futuro. O mundo moderno ainda está sujeito ao mesmo tipo de catástrofe que se lê na Bíblia. Mas se tivermos de enfrentar a ira de Deus novamente, talvez seja muito pior. Inundação, praga, fogo, apocalipse. A ira de Deus. Imagine se o nosso mundo fosse transformado por uma tempestade esmagadora. Um dilúvio de proporções globais que provocasse avalanches de água entre os arranha-céus de Nova York. Uma inundação cataclísmica que varresse a Ásia e as grandes capitais da Europa. Do espaço seria uma visão inimaginável. Um oceano compacto cobrindo completamente todo o planeta. Será que essa grande inundação faz parte do nosso futuro? As páginas da Bíblia são uma verdadeira coleção de catástrofes. Uma análise mais cuidadosa revela que uma série de desastres naturais verdadeiros pode ter inspirado as lendas bíblicas. E que eles ainda estão entre as grandes ameaças que pairam sobre nós nos dias de hoje. A questão é saber se eles voltarão a acontecer e quando isso ocorrerá. Esse tipo de coisa ainda repercute hoje em dia. E, em parte, é porque as pessoas leem a Bíblia como se estivessem nela. Por isso, as catástrofes naturais da Bíblia causam impacto até hoje. E as pessoas talvez ainda tenham um pouco de medo e se perguntem se elas não podem acontecer de novo. Gênesis, capítulo 6, versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus cria todo o universo em 6 dias e o destrói nas 10 páginas seguintes. Deus mandou o dilúvio para punir a humanidade, porque as pessoas tornaram-se corruptas, tornaram-se más, e ele quis praticamente começar do zero, quis se livrar de todo mundo, quis que as águas levassem aquelas pessoas para longe. Acredita-se que há aproximadamente 7.000 anos, uma grande inundação atingiu a região do Mar Negro, cobrindo uma área de cerca de 100.000 quilômetros quadrados. Seria essa a inspiração para a história da ira hídrica de Deus? O Mar Negro fica ao norte da Turquia e está ligado ao Mediterrâneo por um canal chamado Estreito de Bósforo. Mas em 1998, 2 geólogos apresentaram a teoria de que o estreito nem sempre existiu. Segundo essa hipótese, há cerca de 8.000 anos, as águas do Mediterrâneo invadiram de forma catastrófica a bacia do Mar Negro. Quando a represa natural do Bósforo finalmente cedeu, todos os oceanos do mundo estavam empurrando as águas para dentro do Mar Negro. Essa hipótese, conhecida como dilúvio do Mar Negro, sugere que um volume gigantesco de água salgada do Mediterrâneo invadiu o Mar Negro com resultados catastróficos. Para a população da região foi um desastre que só poderia ser interpretado como ira divina. Seria algo como as cataratas do Niágara, mas provavelmente 20 vezes maior devido ao volume de água necessário para atravessar aquela área e encher a bacia.
Em 2000, o oceanógrafo Dwight Coleman e sua equipe começaram a mapear o fundo do Mar Negro, em busca de indícios da inundação. O que estamos vendo aqui é um software de visualização. Podemos nos movimentar por aqui e praticamente acompanhar o trajeto do nível do mar na sua subida, à medida que as águas fluíam para dentro do Mar Negro. O canal aberto pela água do mar revela a dimensão do dilúvio. Está bem claro que um canal muito profundo foi aberto quando essa água atravessou o fundo do Mar Negro. Para mim, isso indica que havia um grande volume de água fluindo e que esse fluxo se deu em grande velocidade. Quanto mais rápida a corrente, mais devastadora a inundação. Mas, em última instância, foi a descoberta de conchas de água doce nas águas salgadas do Mar Negro que resultou na prova concreta do dilúvio. Há 7.400 anos havia moluscos de água doce no Mar Negro. Esta concha, de fato, prova que, em uma determinada época do passado, o Mar Negro era um lago de água doce. E por volta de 6.900 anos atrás foi que apareceu a concha de água salgada mais antiga. Portanto, em algum momento desse período de 500 anos é que a mudança aconteceu. Esse evento cataclísmico mudou a paisagem para sempre. Hoje é ciência. Na época, foi aterrador. Acreditamos que havia talvez milhares de pessoas vivendo às margens do Mar Negro na época do dilúvio. E todas essas pessoas foram desalojadas em consequência da inundação. Para os povos agrícolas primitivos que viviam às margens do Mar Negro antes disso, seria uma visão inacreditável. E pareceria, de fato, que o dilúvio era um evento mundial. Mas o que teria feito as águas do Mediterrâneo subirem a ponto de inundar as águas doces do Mar Negro? A teoria dos cientistas é de que tudo começou na última era do gelo. O mundo era muito diferente durante a última era do gelo. Antes de mais nada, havia uma camada de gelo como a da Groenlândia, com cerca de 3 quilômetros de espessura, que chegava ao sul à latitude de Chicago ou Nova York. Ela cobria todo o continente, de forma que era bastante gelo. Mas, há cerca de 11.500 anos, a Terra começou a se aquecer e o gelo que derreteu teve de ir para algum lugar. Obviamente, perdeu-se a placa de gelo de Laurentide com os seus 3 quilômetros de espessura. Ela se dissolveu, derreteu. Toda aquela água foi para os oceanos e o nível dos mares subiu dezenas de metros. A massa de terra que separava o Mediterrâneo e o Mar Negro não conseguiu segurar o excesso de água. Quando a barreira se rompeu, o mundo foi transformado. E esse evento que mudou o mundo pode acontecer novamente. Nossas mudanças climáticas estão acontecendo em um instante geológico. As calotas polares estão derretendo rapidamente e elas vêm sendo medidas por satélites que avaliam a perda de massa das gigantescas placas de gelo da Groenlândia e da Antártida. E essa diminuição do gelo parece que está se acelerando. O derretimento do gelo pode fazer com que o nível dos mares suba drasticamente outra vez. Lembre-se que já com os primeiros 90 centímetros de aumento no nível do mar, haveria 100 milhões de desabrigados nos litorais, perturbando não só o local onde as pessoas vivem, mas todo o curso das civilizações e sociedades. Especialistas acreditam que o desaparecimento total das placas de gelo da Groenlândia e da Antártica faria com que o nível do mar subisse quase 70 metros. Nenhuma força da natureza poderia provocar um derretimento tão grande do dia para a noite. Mas se as placas de gelo desaparecessem, nosso planeta se transformaria em um verdadeiro mundo aquático. Se chegarmos ao ponto em que tanto a Groenlândia quanto a Antártida derreterem, estaremos em um lugar radicalmente diferente. Seria o panorama mostrado por Uma Verdade Inconveniente, com Nova York destruída, toda a costa leste dos Estados Unidos reconfigurada. Acabaríamos vivendo em um litoral onde antes eram as montanhas Apalaches.
o mundo ficaria totalmente diferente. A Bíblia diz que depois do dilúvio, Deus prometeu nunca mais exterminar a vida na Terra. Mas hoje há uma série de catástrofes cataclísmicas possíveis e não podemos ter certeza de que algo não acontecerá, de uma forma ou de outra.